Levar a água ao setento, levar a roupa que está nu. Vou fazer como Deus quer que eu faça. Aí eu farei, aí eu farei. Quanto ao posicionamento, né, dos líderes de igreja, e estamos a falar aqui do seu cristão, né, onde também rege a democracia, o pastor está na obrigatoriedade de conhecer todo o número de ovelhas por nome? Ele não só está na... Porque assim, quem é o pastor? Essa é a grande pergunta que se pode colocar. Quem é o pastor, né? Porque a Bíblia vai dizer que os fiéis devem conhecer, os fiéis conhecem o seu pastor pela voz, né? E o chama, né? Então, se é pastor, de facto, ele está a pastorear um rebanho, que somos todos nós. É lógico que ele tem que conhecer. Aí vai depois de acontecer... Todos por nomes. Ele devia conhecer. O que é que vai acontecer? Uma igreja é uma comunidade. Aqui vamos tocar a um ponto importante, porque as igrejas, muitas delas têm princípios como os partidos políticos. Quanto mais membros tiverem, melhor. Mas a igreja é uma comunidade. Uma igreja como uma arena, uma igreja como um pavilhão, onde tem 2, 3 mil membros, eventualmente ela tenha perdido a qualidade de igreja. Aí no Pentecoste, o que é que acontecia? Eles partilhavam as dificuldades uns dos outros. O pastor tem que conhecer as suas ovelhas, o pastor tem que saber que eu tenho um membro que está internado, tenho um membro que passa necessidade, tem uma viúva que passa fome e eu vou atendê-la. Agora, quando nós temos uma arena, quando nós temos um pavilhão com 10, 15, 20 mil membros, o que devia se fazer, sim, é criar outros focos para permitir que haja de facto uma igreja, porque a igreja é este círculo de uma comunidade que partilha não só a palavra, mas também partilha as necessidades e as dificuldades uns dos outros. Muito bom, muito bom. A conversa está muito boa. Nós queremos agora partir para um momento de publicidade, né? Queremos agora apresentar os nossos parceiros, né? Neste momento de publicidade. Queremos que vocês fiquem atentos por este momento, não é? Porque aqui do meu lado direito tem aqui o iogurte 3F Sabores. É um dos melhores iogurtes da nossa sociedade. Se você provar esse iogurte, você não será o mesmo. Depois de provar esse iogurte 3F Sabores, você vai viver saudavelmente até Jesus voltar. Então os contatos estão passando lá no rodapé, que é o 938 sim, 83 50 78. Vou repetir. 938 83 50 78. Iogurte 3F Sabores, um dos melhores iogurtes da nossa cidade de Luanda. Você, se provar esse iogurte, não terás fome nem sede. Ela faz parte de tudo. Ela traz consigo nutrientes. Então, um dos melhores iogurtes que nós temos. Tá? Basta você ligar para o número de 938 83 50 78. E também temos aqui o nosso estúdio Kazanga. O homem responsável, a equipa responsável pelas fotografias. Eles podem ceder, eles estão presentes também nos casamentos, batismo, também podem cobrir a igreja com as suas fotografias. Se vocês ligarem para eles, não te vão arrepender. Podem ligar para o 928 42 10 21. Estúdio Kazanga é um dos melhores fotógrafos da nossa sociedade, né? Daqui também do Quilamba. Ele é o melhor, ele tem feito várias fotos, né? Nosso parceiro também. Ele pode estar presente no batismo, no casamento, para cobrir também atividades de igreja. Então não hesite, convide, e o número é 928 42 10 21. E no dia 19 agora, nós teremos aí um grande conversa com Janil Kimbanza. Você não pode perder, né, aquele encontro, vai ser memorável. Terá vários convidados. Eu vejo aí, vai ter aí o apóstolo Cornélio, o Felipe Cambonjo, e também vai ter aí o evangelista Daliano Sardinha. Será algo memorável. Não falte, dia 19, em conversa com Janil Kimbanza, aí na Gamec, no Ecocampo, pelas 16 horas. Você não pode perder. Lá o espaço está sendo preparado para poder te receber
Participe em conversa com Janu Kimbanza e o tema será o pregador e a ética. Então, você que é pregador, precisa saber mais sobre ética, participa no dia 19, a grande conversa do Janu Kimbanza, no dia 19, pelas 16 horas. Pois bem, e também no dia, temos aqui também a outra publicidade que eu preciso passar. Isso mesmo, estamos cheios de publicidade. A nossa equipa está a trabalhar. Oh, meu Deus. Isso. Também temos aqui o especial Março Mulher. Isso será já hoje. Hoje, pelas 18 horas, especial Março Mulher, grande entrevista. Você não pode perder também, não é? Vai estar a Marta Alberto, que ela é a campeã nacional, né? Pelo Petro de Luanda. Então, hoje é a grande entrevista com a nossa campeã nacional. Você não pode perder. Conecta-se, fica ligado. E também a todos quantos estão na nossa página do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Partilhem, convide mais alguém. Nós também estamos no Instagram. E olha, nós também estamos abertos para parcerias, né? Liguem para nós. Nós podemos cobrir as vossas atividades, como cultos de igreja, vigília, também podemos cobrir casamento. Olha, nós estamos abertos para todo tipo de evento. Não hesite, somos a Equor, Som de Gospel. Aí está o nosso contato no rodapé 924 22 29 99. Olha, nós estamos mesmo abertos para parceria. Não hesite, ligue, porque nós estamos prontos para poder expandir. Este ano é um ano de expandir, é um ano de alargar. Nós somos a Equor, Som de Gospel. E hoje estamos a estrear a nossa primeira edição do nosso e vosso programa Socializando Ideias. Então, está a ser um dia memorável e está dentro de nós aqui o nosso convidado, Eliseu Vitor Yangala. Vitor Yangala. Isso, muito obrigado. Agora voltamos, né, para a nossa conversa que está saudável, a nossa conversa está bem saudável e nós queremos agora partir para uma pergunta é uma pergunta muito provocadora. No seu cristão, fala-se muito. Isso mesmo. O cristão deve possuir armas para sua própria defesa familiar, pessoal, na sua vizinhança? Uma pergunta interessante. E permitam-me aqui endereçar uma saudação particular e especial às nossas autoridades. Autoridades policiais, as autoridades militarizadas, pronto, digo aqui os militares e os seguranças de estabelecimentos, né, que fazem uso de armas, mas também aquelas pessoas singulares que, pelo seu ofício, eventualmente disponham de equipamento para proteção. Dizer que o reino de Deus é um reino de paz, de harmonia, é um reino de bem, é um reino de consensos. E se nós todos nos fundássemos naquilo que a Bíblia traz como recomendações, como bases, como princípios, certamente não teríamos, e como já dissemos anteriormente, não teríamos necessidade de termos aqui o policiamento. Quilamba tem sido, e já aqui se disse, né, que o estúdio está aqui no Quilamba, o estúdio da Equor Sound Gospel, e então o Quilamba tem sido alvo de muitos ataques, né, ataques em patrimônios, ataques em individualidades. Aí a grande questão que se coloca, há essa necessidade de fazer uso de meios bélicos? É uma pergunta muito difícil, mas eu vou fazer recurso a alguns princípios da própria Bíblia, embora não sendo pastor, mas nós todos fomos chamados para servir. Dizer que a Bíblia vai nos trazer um conjunto de comandantes, né? Vamos falar de Sansão, que recebeu uma missão para combater contra os filisteus. E Sansão não foi, obviamente, teve os princípios, teve a Bíblia, mas esse combate, nós todos sabemos como é que foi o combate de Sansão. Houve inclusive mortes. Mas vamos também falar de Davi no seu combate com Saul, um combate que durou perto de 12 anos. Davi foi um comandante das tropas, né? Foi um comandante das tropas. O cristão deve fazer uso, deve fazer porte da arma de fogo. O que se diz aqui é que devia evitar os contextos. Se nós vamos para o livro, penso que é no livro de Levíticos, vai nos dizer, eu não lembro bem aqui o capítulo, vai nos dizer que se a minha casa for invadida de dia e eu matar o invasor, eu me torno culpado pelo sangue dele. Mas se à noite ele me invadir e eu matar o invasor, eu não me torno culpado deste invasor.
à noite. Aqui a questão que se coloca é como é que eu vou matar essa pessoa que invadiu. A Bíblia também vai nos dizer, proteja-te. O Senhor diz, proteja-te para que eu te proteja. Proteja-te para que eu te proteja. Há quem usa, não armas de fogo, mas usa outros equipamentos letais para se proteger. Uma arma branca, há quem tem artes. Tudo, qual é o problema da arma em si? É o seu fim último, não é? Que alveja alguém, fere e às vezes a ferida é mortal. A ferida é mortal. Mas nós, de uma ou de outra forma, usamos alguns meios para atingir mortalmente os outros. Agora, recentemente, houve um episódio que tornou-se público aqui nas redes sociais de alguém que, pronto, já acabou atropelando a sua esposa, usou da viatura como um meio letal, né, para matar alguém. Então, o problema não está no equipamento em si, com respeito àqueles que usam e aqueles que, pelas suas crenças, não usam. Pela natureza e por aquilo que é a base bíblica, nós não devíamos fazer uso. Não devíamos fazer uso. Nesse caso, o cristão não pode ter armas em casa? Não, ter arma em casa, penso que não. O cristão não deve, salvo, né, aqui abrir um parênteses, aqueles que, pelo seu ofício, lhes são atribuídos esses meios. Não é obrigatório. A pessoa não é obrigada a receber esse meio. Mas, pronto, pela sua vulnerabilidade, eventualmente, pronto, coloca-se isso aí. E dizer que esses meios letais não são usados sempre para alvejar alguém mortalmente. Há quem usa desses meios para fazer disparos de alerta na comunidade. Nós que vivemos lá dentro do bairro, às vezes quando estamos a ser assaltados, se sai um vizinho militar e faz um tiro no ar, dispersa os bandidos. Quer dizer, é um meio letal que muitas vezes é usado para o bem também. É usado para o bem. Eu vivo dentro de uma comunidade, isto é um facto. Pessoas que usam arma, depois é para o bandido aqui, gatuno ali, ele pega e faz 1, 2 disparos e aquela família é salva. Porque tem um militar no bairro que fez um tiro. Então, nesse caso, a resposta é: o cristão deve ter pode ter não, pode, exatamente. Pode não casa, deve ter, mas o deve cristão... saber qual é o uso... Mas não é, Hernani, aí já com as devidas aspas, não é que o cristão pode ter. Aquele que está habilitado para o efeito, cujo ofício lhe confere habilidades para fazer o uso, estamos a falar das autoridades policiais e militares, né? Pronto, esses podem ter, mas não posso ser eu, não pode ser o Hernani, que pronto, se entende de boa vontade, porque aqui em Angola não se vende pistolas, né? Como é que alguém de repente tem uma AK, tem uma cano cortado em casa? Não, nós não podemos ter esses meios, o cristão não pode, e sempre que possível nós vamos recorrer à oração, porque o Senhor atende. Assim como foi com Eliseu naquele momento que fez a oração e o coral cantou e depois os inimigos todos morreram. Nós também, pela oração, temos certeza que o Senhor pode derrubar qualquer inimigo. Então, não é a arma que nos deve proteger. A nossa primeira proteção, o escudo da salvação, Jesus Cristo, a palavra do Senhor, essa é a nossa proteção. Antes de nos deitarmos, nós oramos a Deus: Senhor, eu te entrego o meu caminho, te entrego a minha noite. Eu dei tudo na mão do Senhor. O Senhor tem a responsabilidade de me cuidar, porque Ele coloca sobre nós um exército de anjos com espadas nos protegendo. É uma pena que os nossos olhos não podem ver aquilo que tem sido a batalha entre o bem e o mal, né, em torno da vida que somos nós. Senão, em resumo, dizer que o cristão não digo não deve, mas devia evitar ter esses equipamentos. Então, a maior confiança de um cristão, não é? Deve ser em Deus do que na arma que está dentro de casa. Naturalmente. É buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto nos é acrescentado. O que a Bíblia diz. Então, se eu vou buscar a Deus, vou buscar a sua justiça, Deus diz que eu vou te acrescentar tudo o resto. Okay. É só fazer isso, nada mais. Nós estamos a falar sobre cristianismo versus democracia. Deus é democrático? Se Deus é democrático, a essência de Deus, primeiro dizer aqui que Deus não cabe na nossa cabeça. Eu gostava de mandar aqui uma saudação a um amigo especial que está nos a acompanhar. Mandei-lhe as referências, certamente está nos a acompanhar. Eu não vou citar o nome, mas ele está a acompanhar. É um amigo ateu, define-se como ateu. e pronto, se ele é ateu, e depois vamos aqui... E pronto, eu queria já reforçar a pergunta que lhe fiz: como explicar, do ponto de vista do ateísmo, a questão da biogenética, da DNA, como é que eu e o meu filho temos uma referência aos 99,9% de um mundo que veio da explosão. Apenas para fazer uma parte, que depois nós vamos continuar o debate. Dizer que
Deus não força ninguém a segui-lo. Isso é democracia. Tenho a vontade, quer dizer, de mim mesmo parte, e é o que nós muitas vezes chamamos de livre-arbítrio, que é o poder que emana em cada um de nós de servir, de seguir ou não. Eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus ou não. Isto é democracia. Quer dizer, tenho a vontade de escolher a quem eu servir. Né? Jesus Cristo também diz isso. Quando ele apresenta a questão da moeda, né? Quais são as faces que está aqui? Então dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso é democracia. Deus não disse, não, façam tudo aqui segundo o que orienta. Ele diz, vão dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus é um Deus democrático, porque ele não força, na perspectiva de que ele não força ninguém a servir, ele não obriga ninguém a ser seu servo, a obedecer às suas orientações. Deus, mesmo habitando no nosso coração, ele dá a oportunidade a que cada um de nós faça aquilo que lhe convier. Muito bom. Então, Deus é democrático para com os que creem no nome dele, né? Com os que Deus creem, tanto para os que creem quanto para os que não creem. Eu agora falei aqui de um amigo que é ateu. Deus não força ao servir. Mas Deus não deixa de abençoar o ateu só porque ele se define como ateu. A chuva não cai só no campo do cristão, no campo do crente. A chuva cai também no campo do ateu. As bênçãos caem na casa do crente e na casa do não crente. Porque nós temos um Deus cujo amor não pode caber em nós, não cabe na nossa cabeça. Porque ele vai nos dizer que fazer o bem até aqueles que nos fazem mal. Isso é que é democracia. É um Deus que é aberto. Jesus vai dizer, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, perdoar é esquecer, né? Então Deus é um Deus, certamente, nesta perspectiva, é um Deus democrático, porque o reino dos céus é para quem crê. É para quem aceita. Deus não força ninguém a entrar no seu reino. Aquele que não quer servi-lo, aquele que não quer segui-lo, Deus não força a que se torne um dos seus seguidores. No final, toda a escolha tem uma consequência, obviamente, né? Eu sou livre de aceitar, de cumprir as leis emanadas pelo homem, mas não servindo essas leis, tenho consequências, obviamente, tem consequências. Assim também é o reino dos céus. A Bíblia nos diz, filho, faça isso para que te vá bem a vida. Não faça isso para que tudo te corra bem. Mas eu sou livre de fazer ou deixar de fazer. Mas no final, há sempre consequência. Por quê? Porque o Senhor mostrou o caminho. Eu fui livre de escolher um outro caminho e decidi me identificar com o ateísmo e dizer que para mim Deus não existe, tudo resultou de uma explosão. E então, quem escolheu isso, no final, vai ter uma consequência. Deus também mostrou que se você escolheu isso, a consequência é essa. Então, a democracia, Deus é democrático na perspectiva de que cada um é livre de seguir o seu caminho, sendo certo que Deus mostra-nos o caminho correto a seguir. Okay, muito bom. Como estamos a falar mesmo também de democracia, o que a Bíblia realmente fala sobre democracia? O que a Bíblia fala sobre democracia? Como nós fizemos aqui já... Do Deus, né? Exatamente, fizemos um conjunto de referências sobre a perspectiva bíblica. Um livro inspirado por Deus. Exatamente, um livro inspirado por Deus. O termo democracia como tal não vai se encontrar na Bíblia, não vai se encontrar, mas a Bíblia depois, à medida que se vai adaptando à linguagem corrente, eventualmente, numa ou noutra versão poderá surgir, mas o termo como tal não está ali. Mas se nós formos para a essência da palavra democracia, que é o poder que emana do povo. Quando Deus foi ter com Moisés, disse Moisés, vá para o Egito e liberte o meu povo. Neste processo de libertação do povo, houve democracia neste processo. Muitos até questionaram a autoridade de Moisés, porque tantos outros queriam ser líderes do povo. Mas era Deus quem tinha escolhido Moisés para uma certa jornada. Repare que Moisés levou o povo nesta caminhada de 40 anos, mas não foi ele quem terminou a jornada. Não foi ele. Então é um Deus democrático, é um Deus democrata. E aqui o cristianismo, na perspectiva muito particular, os fiéis das igrejas sabem que lá tem fóruns e tudo resume-se num debate de ideias, e até para a própria Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas nós não aceitamos a palavra da Bíblia de forma forçada. Eu leio, eu interpreto o texto
E dessas interpretações vão surgindo um conjunto de grupos, alguns que interpretam aqui assim, outros interpretam assim, mas a vontade de Deus é única. Mas pela falsa e pela má interpretação de muitos, surgem vários grupos. Deus permite que tal aconteça. Deus permite, na sua interpretação, senão Deus diria, é assim e ponto final. A Bíblia vai nos dizer, quem quiser me servir, aborreça a seu pai e a sua mãe e siga-me. Se eu interpretar no pé da letra, vou aborrecer a meu pai para lhe servir. Não, mas não é isso que a Bíblia está a dizer. Então nós temos que fazer uma interpretação para seguir o melhor caminho. Nessa perspectiva, mais uma vez, dizer que há democracia e Deus é um Deus democrático, de facto. Muito bom. Pois bem, o cristão, na verdade, o cristão deve saber os seus princípios, né? Os seus princípios que ele mantém equilibrado dentro de uma instituição religiosa. Como é que um cristão deve ser democrático segundo os princípios bíblicos? Aqui eu acabei trazendo, primeiro, o que é democracia na perspectiva do cristão. O cristão, diferente, eu já li, eu tenho manuais, eu leio, e eu gostava de dar aqui uma saudação especial ao meu amigo Kali, que eles chamam, é imã, mas é pastor dos muçulmanos, com quem eu tenho estado a travar debates acesos. Há determinados grupos religiosos que não são muito democráticos. A sua palavra é inquestionável. Aquilo que está dito e ponto final. Mas o cristianismo não é bem assim. Ele dá espaço a que alguém... Já fomos em muitas igrejas onde um ateu entra e até pega o micro para questionar o Deus deles. Mas nós vemos em muitos lugares onde alguém pegou o livro sagrado e distratou o livro sagrado e foi condenado à morte. Quantas Bíblias nós já vimos ali, pessoas pegando, enrolando cigarros na Bíblia e tudo mais. E nós, os cristãos, vemos isso. Vemos, mas respeitamos porque ele faz isso. Mesmo sendo a palavra inspirada, ele entende que tem que fazer o rolo de papel para dizer que o cristão na sua essência é um cristão que deve aceitar as escolhas que o outro faz. Eu sou cristão, cruzo-me com um budista, com um hinduísta, com um muçulmano, qualquer outro, preciso perceber que aquele é meu irmão porque somos todos filhos do mesmo pai. É meu irmão. Eu tenho que ser tolerante com as escolhas do outro. Tenho que ser tolerante. Isto é democracia. É permitir que o outro escolha aquilo que ele bem entender e quiser, sendo certo que eu tenho a obrigação de mostrar-lhe o caminho certo a seguir. Eu tenho esta obrigação. E aí depois vamos fazer o recurso à própria Bíblia que vai nos dizer que nos pesa essa responsabilidade para instruir aquelas pessoas que eventualmente tenham adotado caminhos desviantes. Muito bom. Nesse caso, o cristão deve saber os seus princípios? Bastante. Né? Okay. E se porventura, dentro de uma instituição religiosa, o pastor, né, estamos aqui a falar do cristianismo, então nós estamos aqui a falar desse corpo aí, esse corpo diretivo da igreja, se o pastor tiver a dar uma orientação e o pastor não estiver de acordo, qual é o posicionamento deste pastor, visto que o cristianismo também pode reger dentro do seu cristão? Eu gostava aqui de lançar um apelo, um repto aos nossos irmãos cristãos como eu. Não vamos seguir as placas de igreja, não vamos seguir os pastores, vamos seguir a Bíblia, aquilo que a Bíblia orienta. Ponto final. E se o pastor estiver a dar uma orientação que não se fundamente na Bíblia, cuja orientação não vá de acordo com a Bíblia, eu não devo seguir esta orientação. O pastor é um servo do Senhor e ele deve dizer o assim diz o Senhor. Toda a palavra que for proferida por um pastor deve ser segundo aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos a viver hoje. Então, se não for assim, aquilo que a Bíblia diz... Não convém, nem é pastor sequer. É um servo ao serviço do diabo e não ao serviço do Senhor. É um servo ao serviço do diabo, porque o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia nos orienta, é que nós devemos fazer o bem. Então, como é que um pastor vai dizer que eu recebi uma visão ontem e o teu marido ou a tua mulher é bruxa? Isso não pode vir de Deus. Deus une, Deus não separa. Deus não pode separar casamentos.
E aqui, há tempos, tivemos um pequeno debate com alguém, né, que foi para a sua igreja e falou para o pastor: olha, pastor, eu apanhei em flagrante, a minha esposa adulterou e tudo mais. E o pastor insistiu que você tem que continuar, mas ele disse: mas que pastor é esse que me insiste em ficar com a esposa que me traiu? Lógico, porque a função do pastor não é separar. A função do pastor é unir. Tem esta função, mesmo que haja uma falha no voto conjugal, o pastor tem a função de unir. Por isso é que a Bíblia vai nos dizer que se houve aqui adultério, eu sou livre de continuar ou de largar. Eu posso continuar ou posso largar. Mesmo tendo infidelidade conjugal, eu quero continuar com a minha esposa. Eu posso continuar, não é pecado. Espontânea vontade. Então, eu, enquanto pastor, não vou dizer separa-se. Isso não provém de Deus. Porque isto resume-se em ti mesmo. Você que é ofendido, você decide se quer continuar ou não. Então, um pastor que diz que o teu filho é bruxo, que o teu filho fez, que a tua mulher é não sei quanto mais, este pastor não é de Deus. Significa dizer que não um é pastor que orienta dessa forma, sempre que houver uma lesão de traição, né? Nesse caso, a mulher traiu, né? A mulher traiu o seu parceiro, o pastor não pode determinar a separação. Não, isso Se não. determinar a separação está ao serviço do diabo e não do rei. Logicamente. E eu vou dar aqui um exemplo de Oséias, não é? Oséias teve uma mulher, foi traído e foi ter com Deus. Deus, fui traído, o Senhor diz, continua ali nesse casamento. E outra vez, Senhor, fui traído e continua neste casamento. Quem é um pastor para conhecer de facto qual é a vontade de Deus? Quer dizer, isto aqui, eu não estou a dizer aos irmãos que nos estão a acompanhar que havendo uma traição, uma infidelidade conjugal, ele tem que continuar com a mulher. Estou a dizer que a Bíblia nos diz que continuar com uma mulher ou com um homem que te traiu não é pecado. Não é pecado. Eu posso continuar ou posso largar. Depende de mim. A decisão que eu tomar, Deus aceita. Tão somente se eu decidir separar-me da minha esposa porque houve infidelidade conjugal, eu não posso sair a detratar a minha esposa. Minha esposa fez, a minha esposa traiu, é isso, é essa. Eu devo calar a boca, eu devo cuidar da imagem dessa pessoa. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim. Então, para dizer, voltando à nossa questão, que os pastores que nos estão a ouvir e aqueles que vão nos ouvir a posterior, devem falar somente segundo orientação bíblica. Tudo aquilo que se diz fora do contexto bíblico não é vontade de Deus. E mais, o fiel deve saber interpretar o texto bíblico. Há um princípio de interpretação bíblica que nos diz que um texto fora do contexto vira pretexto. Quer dizer, eu pego uma única frase para endossar a decisão que eu quero tomar. Quero que você me dê o terreno, né? Doe o terreno à igreja. Pego um trechozinho e entrego. Eu não pego o contexto. Esse texto estava a falar de quê? Mas o pastor pegou só um versículozinho e você aceitou no versículo e doou o terreno. Então, as doações depois já não podem voltar. Por isso é que estamos a dizer que Deus não é um Deus que veio para separar ou para desunir as famílias. Aquele pastor que assim se proceder, este não provém de Deus, provém do diabo. Provém do diabo. Do diabo, Significa certamente. que todo pastor que determina a separação de um relacionamento não está a serviço do reino, está ao serviço do diabo. Mas aí também com as aspas, porque o pastor é um conselheiro. Há relacionamentos abusivos de pessoas que podem eventualmente perder a vida. O pastor tem a função de aconselhar da melhor forma, dar a melhor orientação possível, né? Porque há aqui o risco de se perder a vida de alguém. Os relacionamentos abusivos não se recomendam. Não se recomendam, mas não, eu não devo depender da vontade do pastor para dizer se eu devo continuar ou não no meu relacionamento. É apenas uma opinião que eu tenho do pastor. O pastor não é Deus. Deus priva comigo em silêncio, eu dobro o meu joelho e converso com Deus e Deus me dá a melhor orientação. E como estamos a falar sobre democracia, ou seja, cristianismo versus democracia, existem várias religiões, né, que por aí fora. Tem uma pergunta aqui que é da Reva Wendy. Seja bem-vinda, Reva Wendy. Ela fez a seguinte pergunta: os TJ não votam por quê? Visto que estamos a falar sobre cristianismo versus democracia. Saudação aos nossos irmãos, testemunhas de Jeová. Somos todos cristãos, descendentes da mesma árvore. E pronto, advogando aqui em favor do nosso canal, da nossa página, do nosso programa. Penso que nós não fazemos, tenho certeza, não fazemos acepção de pessoas. Respeitamos sim as escolhas que cada um faz.
São princípios dogmáticos, né? Cada igreja tem os seus princípios. Agora, o que eu vou dizer aqui é que não só os testemunhas de Jeová, mas um cristão, de facto, deve saber por que votar. Ponto número 1. Por que votar? Quando votar e a quem votar? São perguntas que eu tenho que fazer. Porque se eu voto a alguém, onde é que se torna pecado o meu voto? Né? Para me juntar à ideia, eventualmente, seja esse o princípio das testemunhas de Jeová. Eu vou votar no candidato A, um candidato que é ateu e que vai perseguir os cristãos. Quer dizer, esse meu voto poderá se tornar pecado. Ele, a princípio, já diz, eu sou contra a Bíblia. Como é que eu vou votar no meu amigo que é ateu, que está nos acompanhar? Se ele for um candidato, que eu sei que ele vai combater os cristãos e o cristianismo, eu não posso votar nessa pessoa. Não posso. E depois tem outro elemento importante. Se eu votar neste irmão, eu tenho que apoiar o seu projeto de governação. Tenho que apoiar. Porque eu condescendo com as decisões políticas que ele vai tomar depois que se tornar líder, depois que se tornar governo. Então, penso que há aqui um princípio que é o zelo, que os nossos irmãos testemunhas de Jeová adotam, que é de modo a que as pessoas não tomem decisões precipitadas. Eu vou apenas votar na cor do partido, sem que para tal eu tenha lido o caderno dos desafios que o partido político ou o determinado candidato traz. Então, de modo a evitar isso, ele não vai votar. Né? Porque a Bíblia vai nos dizer, penso que em Gálatas ou Eclesiastes 5, versículos 4 a 6, que vai dizer que quando votares, não tardes, se fizeres um voto, não tardes em cumprir, né? Porque Deus não se agrada de tolo. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Há quem pensa que o ato de votar se resume apenas em colocar o dedo. É o que muita gente pensa, né? Vai lá para a urna e coloca o dedo, está pintado, eu votei, ponto final. Não, mas eu devia olhar para o projeto de governação e depois olhar se de facto vale a pena. E aqui o cristão devia votar nas pessoas que de facto acrescem, agregam valor ao cristianismo. Se tiver um candidato que é cristão e que defende, sobretudo, os princípios do livre-arbítrio, que defende, de facto, os princípios da laicidade, né? Cada um é livre de escolher o Deus a quem ele quer servir, para que haja uma livre adoração, né? Porque há quem combate esses grupos que se juntam para adorar a Deus. Se tiver um candidato que é a favor da adoração a Deus, eu devo votar a esse candidato. Não tendo esse candidato, o conselho que se passa é melhor, pronto, aqui penso que não é igual ao Brasil. No Brasil o voto é obrigatório, aqui penso que não é obrigatório. Mas há quem vai lá e faz um voto nulo. Entra nas estatísticas, mas ele não escolhe um candidato. Agora, não ir ao ato, isso só um testemunho de Jeová podia justificar. Porque é que não vão lá, sendo certo que nós temos 3 opções, escolher ao meu candidato, a outro candidato ou fazer um voto nulo. Penso que fazer um voto nulo não é pecado em nenhum lugar. Muito bom. Você que está do outro lado, seja bem-vindo. Deixa aí a tua pergunta, não é sobre o cristianismo versus democracia. Faça a tua questão, nós queremos interagir contigo, queremos conversar contigo. A Madalena Jorge diz o seguinte: o cristão só precisa ser cristão. Essa coisa de democracia não existe, nem funciona no reino de Deus. Então, você que está do outro lado, deixa aí as tuas questões, interaja conosco. Nós vamos fazer aqui a leitura das tuas questões. O nosso convidado aqui, nosso convidado Eliseu Vitor Ngala, vai então fazer as segundas, vai responder naquilo que for possível. E também disse o nosso querido Gelson Jorge, diz o seguinte: ou seja, Deus está sempre certo, logo não é democrático. Está quente. E também diz o seguinte: democracia é maioria, não é o certo. Então você que está do outro lado, interaja conosco, deixa aí as suas questões, faça a pergunta, não é? E nós vamos aqui fazer então a devida leitura. Será que existe mesmo democracia no país? Vamos lá voltar para o nosso convidado Eliseu. Será que existe mesmo democracia no país? E eu aqui gostava de ouvirmos bem as questões dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né, a quem eu quero lançar o nosso abraço fraternal. Isto é exatamente democracia. Democracia significa aceitar o ponto de vista do outro, mesmo não concordando.
É o ponto de vista dele, eu aceito e respeito, mas não concordo. Então estamos aqui a ter os pontos, a perspectiva, e depois o que é que vai acontecer? É que do ponto de vista científico o conhecimento nunca é acabado, né? Um dos pressupostos para que o conhecimento seja científico é que o conhecimento tem que ser falível, tem que falhar. Então o conceito de democracia é difuso. Aquilo que eu tenho como democracia, na perspectiva dos outros, pode ser outra coisa. Aqui vai se dizer, por exemplo, nós estamos aqui, os nossos amados telespectadores estão a fazer menção à questão da verdade absoluta de Deus, né? A verdade de Deus, a verdade divina é absoluta na minha perspectiva porque eu aceito Deus. Mas há quem é ateu e para ele essa verdade não é absoluta, é relativa. Então se respeita isso. Dizer que Deus não é democrático porque a verdade, aí tem uma questão, eu esqueço-me, mas diz não é democrático porque a verdade, alguma coisa assim, é a perspectiva da democracia. A democracia não é na perspectiva, não é Deus. Nós estamos a falar nós enquanto servos, dizer que Deus é democrático na nossa perspectiva, porque nós temos o livre arbítrio. Quando Deus no jardim colocou Adão e Eva e depois colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, houve democracia aí. Ele disse, esta árvore está aqui, o dia que mexerdes nessa árvore, certamente morrereis. Então a democracia existiu desde o princípio. Desde o princípio. Deus podia ter dito, olha, para que vocês não morram, eu até corto essa árvore. Muita gente pensa assim, eu corto. Mas aquela árvore representava a presença de Deus no jardim. Pergunta é, por que Deus permitiu que a árvore continuasse ali? Representava a presença de Deus. Nós em casa temos alguns lugares que são reservados para os pais apenas, né? Aqui é o lugar do pai, aqui é o lugar da mãe. Deus, de facto, é um Deus democrático, respeitando o posicionamento dos nossos irmãos aí. Por quê? Porque Deus respeita as nossas escolhas. O contrário da democracia é que vamos perceber que aí nos força. Qual é o contrário da democracia? Se não é democrático, ele é quê? É autocrático. Ou é democrático ou é autocrático. O nosso Deus, de facto, é democrático porque não força ninguém a servi-lo. Ninguém é obrigado a servir, é apenas para rebater aqui as questões que os nossos irmãos colocaram, para dizer que Deus não obriga ninguém. Deus não é um Deus autoritário, não é autocrático, não. Deus não força ninguém. Deus deixa-nos escolher de livre e espontânea vontade. O poder, a democracia reside no povo, quer dizer, eu sou livre, o poder vem de mim, eu sou livre. Exatamente, só na democracia que tem liberdade de escolha, é nessa perspectiva. Disse aí o Janil Kimbanza. No reino de Deus não existe democracia. O cristão só precisa ser cristão e não democrático. Sim, aí o Kimbanza penso que deve ter os seus argumentos de razão, respeitando o reino de Deus não existe democracia. Mais uma vez voltar para Marcos capítulo 3, capítulo 16, versículo 16. A Bíblia vai nos dizer, ide e fazei discípulos, né? Depois vai dizer, quem crer. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, eu tenho a liberdade de escolher. A democracia, nós estamos aqui porque depois há quem vai trazer isso na perspectiva da política, não. Nós não estamos a falar na perspectiva da política, estamos aqui a falar na perspectiva da Bíblia. Mesmo dentro das igrejas, perdão, nós discordamos em muitos pontos. Estamos aí, estamos a abordar, estamos diante de um estudo bíblico, mas discordamos em muitos aspectos. Isso é que é democracia. É democracia. Então, o nosso irmão Kimbanza, eu respeito. O reino de Deus é democrático ou não. Nós estamos aqui a trazer uma perspectiva daquele que pretende seguir a Deus e perceber que, de facto, quem serve a Deus é livre de o seguir fielmente ou não. Exato. Eu penso que é essa questão que se coloca, nós já até tocamos aqui, como é que um cristão deve escolher o seu candidato. Primeiro, há uma discussão muito grande, aqui voltar aqui para os nossos irmãos testemunhas de Jeová, que não são a favor do voto, mas é... Exatamente, abstém-se mesmo de participar do ato de votação. Eu penso diferente, essa é a minha perspectiva. Eu penso diferente. Eu penso que se nós tivéssemos um candidato de testemunha de Jeová, né,
pensar na possibilidade de um irmão testemunha de Jeová, por exemplo, estar a concorrer. Eu sei que este aqui vai embaçar, vai defender os nossos princípios, os nossos ideais, e ele traz isso como projeto de governo. Então, por que não votar ao meu candidato? É meu irmão e ele defende os princípios que nós defendemos na igreja. Será que há algum problema em votar nele? Não. Então, como o cristão deve escolher o seu candidato? Primeiro, dizer que em alguns lugares desse planeta Terra só votam aqueles que têm uma certa cultura em literacia, né? Alguns que já têm um certo nível de entendimento das questões. Nós aqui vota qualquer um, basta olhar para a cor, é essa cor que me recomendaram, ele vai votar. Mas o cristão, de facto, devia saber a quem votar. Por que está a votar, primeiro? Por que eu estou a votar? E depois, se eu estou a votar para isso, porque quero ter alguma mudança, eu acredito naquilo que este candidato está a dizer. Se acreditar naquilo que o candidato está a dizer, então eu vou votar nesse. Como escolher o candidato? Eu devo escolher o candidato que fundamentalmente se identifique com a minha crença na palavra. Um candidato que seja cristão, este devia se recomendar. Agora, um candidato que é apenas um candidato, porque nós escolhemos os candidatos em função da cor partidária, isso sim, não devíamos advogar esta causa. Nós devíamos sim advogar que o cristão devia escolher alguém que traz políticas de justiça. Nós falamos aqui de Gálatas 5, nos frutos do amor. Ele vai trazer amor, vai trazer justiça social. Aqueles que têm projetos de justiça social, que não haverá mais quem vive no Catinton de quem vive no Quilamba, né? Mas ele traz aqui uma sociedade igualitária, né? Oportunidades para todos. Se tivermos um candidato nesta dimensão, penso que o cristão devia votar a esta pessoa que está a trazer uma política de igualdade social. É o que a Bíblia também nos traz, que atende o órfão, a viúva. Esses projetos, por que não apoiar esse projeto? Nós estamos na reta final do nosso programa, não é? Mas nós queremos aqui deixar isso bíblico. O que tens a dizer sobre o texto bíblico Apocalipse 11, versículo 15? Apocalipse 11, versículo 15. O livro do Apocalipse é um livro profético de difícil interpretação. Inclusive, há muita gente que se escapa do livro do Apocalipse, mas dizer aqui que o reino de Deus é um facto. Aqueles que creem, né, que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Deus e Salvador, e acreditam piamente nesse Deus que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, também acreditam que Deus instaurará um novo céu e uma nova terra, porque a terra que vivemos hoje, que habitamos hoje, passarão. Esta terra será renovada e transformada. Então, aqui o Apocalipse 11, versículos 15, vai nos trazer o reino dos céus, um reino de justiça, de paz e de amor. Esse reino vai ser um facto. As lutas que nós vivemos hoje na vida, um dia se ultrapassarão. Essa nossa discussão entre o cristão e a democracia, um dia já não existirá mais, porque Jesus Cristo será o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote, o nosso Pai. Presença inequívoca no nosso seio. Justiça será o nosso modo de vida, não haverá mais diferenças entre quem vive aqui, quem vive ali, quem come e quem não come, porque Deus habitará conosco para todo sempre. É este reino que se está a anunciar aqui em Apocalipse 11, versículos 15. Eu acredito e eu penso que com todos os desafios que nós vivemos, os nossos irmãos que nos acompanham, com todas as lutas que nós vivemos aqui na Terra, eu acredito num reino dos céus que se irá instaurar e que irá eliminar toda dor, toda lágrima. Eu acredito. Por isso é que eu sirvo a esse Jesus Cristo. Porque eu acredito que um dia poderá sarar, poderá curar esta terra das suas chagas, das suas malícias provocadas pelo pecado. Então, o Apocalipse 11, versículo 15, vai nos falar de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova Jerusalém que será instaurada com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. A todos quantos estiveram ligados nas nossas páginas do Facebook, nosso muito obrigado. A todos quantos estiveram ligados no Instagram, nosso muito obrigado. Queremos contar contigo na nossa próxima edição, do nosso vosso programa Socializando Ideia. Não perca na próxima oportunidade. Não é? Também queremos dar os nossos agradecimentos ao nosso convidado, Eliseu. Muito obrigado por ter Muito obrigado. Deixa aí os teus agradecimentos para a tua família. Pronto, agradecer. Eu antes gostava aqui de dar um versículo bíblico aos nossos amigos, aos nossos irmãos ouvintes ali. É um versículo que eu gosto muito, que é 1 Coríntios, capítulo 9,
versículos 16, que diz: porque se anuncio o Evangelho, de nada tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa tamanha responsabilidade. E ai de mim se eu não pregar. Quer dizer, que eu tenho que pregar o Evangelho porque pesa sobre mim tamanha responsabilidade. Um abraço muito particular e especial à minha esposa Benilde Vitungayala, que me está a acompanhar. Um beijinho bem forte para ti. Um beijinho para os meus filhos, a Elga e o Elvin, que estão a me acompanhar. A minha cunhada Diolinda, que certamente está a acompanhar. Aos meus amigos, irmãos e todos aqueles que vão nos ouvir a posterior. Minha saudação fraternal. Dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Vou orar ao Ganazambi para ajudar o meu povo. Vou orar ao Ganazambi para ajudar a minha gente. Acabar com o sofrimento, acabar com essa dor, acabar com as tristezas que rolam no rosto do meu povo. Vou orar ao Ganazambi para ter piedade dessa nação. Vou pedir ao Ganazambi para ter misericórdia da minha gente, para fazermos voltar a Ele, para adorá-lo e reconhecê-lo como o único Deus nessa nação. Vou pedir ao Ganazambi para acabar com a fome nessa nação. Vou pedir ao Ganazambi que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades. Vou orar ao Ganazambi, vou orar ao Ganazambi para ajudar o meu país, para ajudar a minha gente, para ajudar a minha nação. Os políticos para se converterem, aos cristãos para não mais brigarem. Vou orar ao Ganazambi, vou orar ao Ganazambi para acabar com a corrupção, para acabar com a idolatria, para acabar com a maldade no meu país. Vou orar ao Ganazambi, vou pedir, eu sei que Deus me vai ouvir, sei que Deus me vai ouvir, eu sei. Ai, 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 ei. É tanto sofrimento, é tanto choro, é tanta dor, é tanto choro. A quem está nem aí, a quem está nem aí. Mas eu sei que Deus nos vê, mas eu sei que Deus nos vê. E um dia vai nos atender, vai atender o nosso clamor. Deus vai ouvir o nosso pedido e vai atender, vai atender. Deus vai salvar minha nação, eu sei que Deus vai salvar o meu país. Eu sei, eu sei. Os políticos para se converterem, os cristãos para não mais brigarem. Vou pedir ao Ganazambi para acabar com a corrupção, para acabar com essa maldade, para acabar com essa maldade. Vou orar ao Ganazambi para fazer meu povo se voltar a Ele. Vou orar ao Ganazambi para converter os corações. Vou pedir ao Ganazambi para perdoar nossas maldades. Vou orar ao Ganazambi para perdoar nossos pecados. Ai, 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 ai. Essa terra que viu meu pai nascer, essa terra que viu minha mãe nascer. Eu vou orar por ela, vou orar, vou orar, vou orar. Eu vou ajudar a minha nação, eu vou ajudar o meu povo, vou ajudar a minha gente com a força que Deus pôs em mim. Quero servir o meu povo, quero servir a minha nação com verdade, justiça e liberdade. Ai, 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 ai. Levar comida ao faminto, levar água ao sedento, levar a roupa ao que está nu. Vou fazer, vou fazer.